Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, junte-se a nós. Ative o sininho para receber notificações. Não se esqueça de dar o seu like e o seu dislike. E a você que já se inscreveu, meu muito obrigado. Depois de comentarmos aqui que a Bíblia é o fôlego da vida eterna do eterno Deus sendo oferecido por meio das páginas das Escrituras, e que Deus também criou todas as coisas perfeitas e que, na verdade, foi o ser humano que colocou tudo a perder, passando por cima da ordem do seu Criador, é hora de saber como mudar a situação do ser humano perdido sem Deus e sem salvação. Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 18, ele diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e que na reconciliação por meio da cruz de Jesus, Deus não atribui aos homens as suas transgressões. Ao contrário, por meio dessa cruz em Jesus, os seres humanos são perdoados dela. Porque as transgressões de todo aquele que nele crê, Deus as encravou na cruz. Isso significa que ao invés de Deus condenar o ser humano transgressor, ele agora oferece o seu amor e o seu perdão a esse pecador penitente. Agora, a pergunta que surge a partir desse texto e da introdução que a gente fez aqui é como Deus evidencia esse amor pelos pecadores no dia a dia. A primeira evidência é que Deus não deseja que as pessoas pereçam. O anseio dele é que todos cheguem ao arrependimento. Ele manifesta isso na sua longanimidade diária. Paulo, quando ele escreve sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, ele diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Pedro, na sua segunda carta, no versículo 3, a partir do 9, ele diz que Deus não retarda a sua promessa como alguns a julgam demorada. Ao contrário, ele é longânimo para com todos os seres humanos, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ambos os textos nos mostram que o claro desejo de Deus é que ninguém pereça, que todo ser humano cheguem ao arrependimento, se aproxima de Deus pelo arrependimento. Esse é o desejo de Deus. E a partir desse arrependimento, salvá-los dos seus pecados. A segunda evidência do amor de Deus pelos pecadores, eu, você e tantos mais, está na morte de seu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Em Romanos 5,8, Paulo afirma que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo agora, muito mais, sendo justificado pelo sangue de Jesus, seremos salvos da ira de Deus contra o pecado. O evangelista João, ele escreve também no capítulo 3, no versículo 16, que Deus prova o seu próprio amor para conosco. De que maneira? Dando o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São manifestações do amor de Deus. Apesar de muitas outras referências, essas já são o suficiente para nos mostrar o tamanho amor de Deus pelos pecadores. Deus te ama. Você consegue compreender isso? Que Deus ama você e que Ele não quer que você pereça e por esta causa Ele enviou seu Filho unigênito para salvar você e a mim? Por fim, eu quero mostrar a evidência do amor de Deus através da pregação do Evangelho. Em Atos capítulo 10, a partir do versículo 42, o apóstolo Pedro ele afirma que Jesus mandou pregar ao povo e testificar que ele, Jesus, é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Que Deus, por meio de Jesus Cristo, manifesta essa graça.
e que dele todos os profetas, eles dão testemunho de que por meio de Jesus, que Deus manifesta a sua graça, todo aquele que nele crê é absolvido dos seus pecados. A pregação do Evangelho é a boa notícia de Deus para o ser humano, que por meio de Jesus Cristo, seu Filho, Deus alcança o pecador e oferece ao pecador o perdão para os seus pecados através da fé. Agora, a pergunta que surge em meio a essa situação é: como desfrutar desse amor que Deus oferece na presença dele, vivendo nesse mundo e desfrutando da eterna vida que em Cristo nós podemos alcançar? Essa pergunta nós vamos responder ela na próxima terça-feira, se Deus quiser. Eu quero aqui comunicar a vocês que estarei gravando a partir de agora apenas um vídeo por semana, porque eu volto à rotina das atividades pastorais após o decreto de número 24.979 do dia 26 de abril de 2020 do governador do estado de Rondônia. E por esta causa é que eu disse para vocês aqui que então vai ser na próxima terça, se Deus quiser. Não se esqueça, lá nós vamos responder a seguinte pergunta: como desfrutar do amor de Deus na esperança da vida eterna por meio de Jesus Cristo? Como desfrutar desse amor? A resposta, nós teremos ela na terça-feira que vem.